Salve, salve, tchutchuquinhos do terceiro ano, que estou mais uma vez para mais uma aula de Química com vocês, tá bom? Vamos dar continuidade, pessoal, à aula que nós fizemos, que a gente começou a unidade 1, né? Nós estamos falando sobre os carbonos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a facilidade que os carbonos têm sobre formar cadeias. E a gente pretende aí aprofundar um pouquinho mais neste conteúdo, tá bom? Esse slide, pessoal, ele está um pouquinho carregado, já quero explicar a vocês, porque a gente, né, nossa proposta é que vocês tenham acesso de todo o conteúdo a partir dele, né? Então, não é tão comum em meio acadêmico você carregar tanto slide com tantas coisas, né? E tão grandes também, mas a necessidade faz com que a gente, né, coloque o maior número de informação possível e a gente vá lendo com vocês e explicando, né, no decorrer da nossa aula. Lembrando, pessoal, que a gente usa o livro Ser Protagonista, que é o nosso livro, tá bom? É o livro que a gente usa e a gente vai trabalhar em cima dele, até algumas questões dele, e algumas questões que nós vamos trazer de outras instituições a pedido de vocês mesmos, tá bom? Então, a gente vai dar seguimento à continuação, né? Que a gente começou o carbono e as cadeias carbônicas. Pessoal, quando a gente fala de carbono, e tem uma peculiaridade nele lá, uma peculiaridade, que ele reside na facilidade que seus átomos têm para se unir e formar cadeias, gente. Ele forma estruturas grandes, muito grandes, com vários números de carbono, de átomos de carbono presentes. E a gente vai trazer para vocês alguns exemplos dessas cadeias, ó. Esse aqui é um exemplo, vocês podem notar, olha a quantidade, deixa eu só achar o mouse aqui, ok? Olha a quantidade de carbonos que a gente tem. Então, o carbono, ele tem essa propriedade. Nós temos outros exemplos também. Aquela ali é um exemplo de uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. E nós temos os outros exemplos que a gente vai ver no decorrer da aula também. Para que a gente possa representar, gente, as moléculas orgânicas, elas podem ser representadas de várias formas. A gente vai considerar, nesse primeiro momento, dois exemplos, né? Nós vamos usar o propano e o propeno, e a forma que essas cadeias vão se apresentando, para a gente poder entender um pouquinho. Nós temos a estrutura tridimensional, que é a fórmula estrutural tridimensional, ou seja, eu tenho três planos, né? Lembra lá em 3D, três dimensões? Aqui é do mesmo jeito. Então, ela representa a estrutura, ela vai mostrar para nós as ligações simples dos átomos da molécula, na forma tetraédrica, né, e as ligações duplas são representadas no plano. Olhem para vocês verem, acho que vocês vão conseguir visualizar melhor, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês também, que, ó, nós temos as ligaçõezinhas, ok, que está no plano, mas aqui nós temos cores diferentes, ó, estão representando, a gente já viu, né, que subentende-se que cada extremidadezinha aqui tem um hidrogênio, tá bom, no caso do propano, mas a gente vai explicar um pouquinho. Prestem bem atenção, ó. Tanto o propano quanto o propeno, a gente tem essa particularidade aí. Mas o que isso quer dizer, pessoal? Nessa forma de representação, as ligações que se projetam para trás do plano da folha do papel são indicadas por uma ligação tracejada em formato de cunha. Ou seja, aquelas que estão para trás, gente, elas vão ficar só os tracinhos. Já as que se projetam para frente do papel, elas vão ficar em negrito. É como se elas estivessem saltando aos olhos de vocês com a folha de papel e elas vindo assim na direção de vocês. Aqui a folha de papel e ela estaria vindo para frente. Essas aqui, as de forma em negrito. E as que estão indo para trás, deixa eu tentar fazer o exemplo aqui, né? Elas vão ficar de forma tracejada, e sendo que a minha mão seria aqui, no caso, a folha de papel, as que estão na frente em negrito, as ligações que estão para trás, porque aí entra a questão da geometria, né, gente? Geometria molecular. As que estão para trás estariam com tracejadozinhos lá, com tracinhos, tá bom? E essa é uma forma da gente poder entender muita coisa. Enem, pessoal, Enem, concurso, né, vestibular, cai muitas questões desse jeito aí. Então, as ligações planares com átomos de hidrogênio ocultos ou não, são os tipos de ligações que a gente vai ver também. As ligações planares com átomos de hidrogênio oculto ou não, né, que é a fórmula estrutural plana mais conhecida, ela mostra todas as ligações da molécula no plano.
E os átomos de hidrogênio podem ser apresentados de maneira explícita ou não. Eles podem estar presentes ali na estruturazinha plana ou não. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. Átomos ocultos de hidrogênio. Deixa eu só colocar o lápis aqui, né? A caneta, para a gente marcar. Mudar a cor, né? Já vamos mudar logo a cor. Colocar em vermelho. Olha só. Aqui, subentende-se que tem cada ligaçãozinha aqui, uma ligação com hidrogênio. Mas cadê os hidrogênios? Estão ocultos, ó. Então, aqui ele está oculto. Aqui também, do mesmo jeito, o propeno da mesma forma. Mas cadê os hidrogênios? Não tem hidrogêniozinho aqui. Já do outro lado, olha aqui os hidrogênios, ó. Então, essa fórmula aqui, ela apresenta átomos de hidrogênio, né? Explícito. Do outro lado, oculto. Explícito, ou seja, está na frente, está na cara, né? Está visível. A gente pode usar o termo assim. Oculto, quando eles não aparecem. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso só vai usar nesse caso, no caso do hidrogênio, tá bom? Ligações ocultas. É quando a gente vai ter a fórmula estrutural condensada. Ou seja, os átomos da molécula são representados, eu vou ter os átomos, mas as ligações ficam apenas indicadas de acordo com o número de átomos de hidrogênio ligados a cada átomo de carbono. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, eu tenho a quantidade de hidrogênio, gente, ó. Mas eu não tenho como que ele está ligado. No propeno, do mesmo jeito, ó. O que eu vou ter que fazer? Ah, depois a gente vai estudar direitinho como é que nós vamos fazer, né, a cadeia e como que a gente vai fazer a distribuição seguindo as informações que a gente consegue ver dentro dessas ligações ocultas ou na fórmula estrutural condensada. Então, anotem aí no caderninho de vocês, que vai ser de muita valia, muito importante para nós. E nós temos também, pessoal, quando as ligações são semi-explícitas. No caso, né, que é a fórmula estrutural parcialmente condensada, apenas as ligações entre os átomos de carbono são apresentadas. Olha só, eu só vou ter a ligação, ó, o tracinho significa ligação, lembram? Então, ele só vai aparecer entre os átomos de carbono, gente, ó. Aqui também, no caso do propano e o propeno, que é o que nós estamos estudando. Então, gente, guardem bem. Se tiver dúvida, volte o vídeo, veja de novo, tá? Para poder separar direitinho aí, tá bom? Pessoal, e nós temos quando a cadeia, ali, a estrutura, ela vai ter os átomos ocultos, ou a fórmula de bastão, tá? Como assim, professor? Bastão. Gente, só vai aparecer o risquinho. Eu já expliquei para vocês um pouquinho em aula. Só vai aparecer o bastãozinho indicando, né, a quantidade de carbono que tem. E se não tem outro tipo de ligante, pessoal, foi aquilo que eu expliquei para vocês, o que completa as ligações de cada carbono de cada pontinho aqui, né, que eu expliquei para vocês também em sala. Aqui são 3 hidrogênios, 2 hidrogênios e 3 hidrogênios. Pessoal, não esqueçam, tá joia? Não esqueçam de como que funciona isso aí, né? A questão, né, da distribuição aí dos átomos de hidrogênio dentro da cadeia aí, tá? Não esqueçam também que nós estamos falando, neste caso, de átomos ocultos, tá joia? E nós temos também aí a fórmula molecular. Essa fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento presente na molécula. Ou seja, o que a gente precisa observar? Eu só vou ter a quantidade de, olha só, de carbonos presente e a quantidade de hidrogênio presente. Aqui da mesma forma. Eu só vou ter a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Sempre, gente, prestem muita atenção nesse sentido aí. Agora, pessoal, cuidado. Não confunda ligações ocultas com fórmula molecular. São bem diferentes uma da outra, ó. Ligações ocultas, nós temos, ó, eu tenho mais ou menos disperso aqueles aqui, eu sei que eu tenho 3 carbonos, ó, eu tenho a quantidade de hidrogênio, tá bom? Eu tenho os átomos mais visíveis. E já na fórmula molecular, pessoal, a gente não tem os átomos assim tão visíveis. Nós temos somente a quantidade de átomos presente na fórmula. Dependendo do composto, não é possível escrever sua estrutura a partir dela, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou ter aí algo, algumas informações, mas eu vou ter que
eu vou precisar um pouquinho mais, eu vou precisar me concentrar um pouquinho mais, para eu poder, a partir daí, né, dessa fórmula molecular, eu conseguir fazer a fórmula estrutural do meu composto. Então, muito cuidado, tá bom? Então, nós temos, pessoal, como a gente sabe mais ou menos já a questão aonde está cada átomo, a quantidade de átomos, a gente vai também estudar a questão da geometria das moléculas orgânicas. Isso vai ser de acordo com o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Lembrando, qual que é a camada de valência? É a camada mais externa. Então, tome muito cuidado. Então, a geometria das moléculas orgânicas, ela, consequentemente, e sua representação tridimensional delas, pode ser prevista por meio dos elétrons de valência. Para isso, será usado o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, de acordo com esse modelo, os pares de elétrons da camada de valência de um átomo em uma molécula tendem a se distanciar ao máximo possível, pois uns dos outros, devido ao quê? Às forças de repulsão entre si. Lembra lá, acho que vocês estudaram no segundo e no primeiro ano, que a gente estuda que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Ao mesmo tempo que o núcleo exerce, né, que o núcleo é onde fica a carga positiva, ele acaba atraindo ali os elétrons, né, onde estão os prótons lá dentro do núcleo, os próprios elétrons, eles começam a se repelir. E a partir daí, gente, que a gente consegue identificar, né, a geometria de cada molécula, os ângulos que eles vão fazer, como que vai ser a estrutura, como que ela vai apresentar. E depois a gente vê mais informações, né, que ele pode nos fornecer dentro de cada característica de cada molécula que a gente foi estudar. Para os compostos de carbono, quando temos um átomo de carbono fazendo somente ligações simples, como é o caso do metano, né, o CH4, a disposição espacial é tetraédrica, ou seja, eles vão formar tipo um quadradinho, tá? A disposição ali dos 4 hidrogênios que vão estar dispersos, o nosso átomo central é o carbono. E entre isso aí, eles vão, ao mesmo tempo que o núcleo do carbono acaba atraindo, né, de certa forma, ali, os hidrogênios para ele, eles se repulsam também com os elétrons do carbono que ele está lá, e eles começam a repelir entre si. Por isso que ele vai formar essa geometria, nessa forma geométrica, que a gente conhece como tetraédrica. Para aplicar o modelo, gente, de repulsão dos pares eletrônicos, as moléculas orgânicas, é possível seguir alguns passos. Vamos lá? Primeiro, escrever a estrutura de Lewis para todos os átomos da molécula. Qual que é a estrutura de Lewis, professor? Aquela das bolinhas, ó, onde as bolinhas vão representar cada elétron da camada de valência. Depois, considerar, para a determinação da geometria, todos os pares do elétron, né, todos os pares de elétron do átomo central, compartilhados ou não. Vou até grifar isso aqui, gente. Por quê? Porque aqueles que não vão entrar dentro, né, do compartilhamento, eles também vão ter um papel importante, um papel funcional na geometria. Eles vão repelir aqueles que já estão ali. Terceiro, encontrar a geometria na qual os elétrons da camada de valência do átomo central fiquem o mais longe possível uns dos outros. É a teoria da repulsão, eles querem ficar longe um do outro. Então, observe, pessoal, que alguns exemplos de geometria, né, de moléculas orgânicas e seus respectivos ângulos de ligação, né, a gente vai ter as representações aqui. Observe aí o quanto que eles estão distantes um do outro, ó. Neste caso aqui, eles têm quase que a mesma distância, ó. Olha para vocês verem. Então, ó, nós temos aqui, ó, até o do hidrogênio, ó, do oxigênio, que estão fora, né, que não estão ligados, mas eles também acabam repulsando. Então, nós temos o exemplo do metanal, do eteno e do metano. Olha só, no caso do metano, que são iguaizinhos, ó, iguais, todo o ângulo deles formado vai ser sempre o mesmo, ó. 109,5, 109,5, se for medir o outro, vai dar do mesmo jeito. Por quê? Porque eles vão estar repulsando na mesma intensidade, e são todos iguais. Já aqui a gente altera um pouquinho, ó, né, no caso do eteno, porque a gente tem uma ligação dupla, e eles têm são apenas 2 hidrogênios em cada lugar, e aqui nós temos o metanol também com formaldeído, que a gente consegue visualizar um pouquinho a formação dos ângulos entre os hidrogênios e entre também, ó, o hidrogênio e o átomo de oxigênio, tá bom?
Pessoal, a gente tem algumas tabelas, né, algumas informações que a gente pode usar, né, para ajudar na determinação da geometria, né, de boa parte das moléculas orgânicas. Nas moléculas reais, há um desvio desse valor em função da repulsão dos pares eletrônicos. Então, nós temos aqui, ó, já tem quase com uma tabelinha, né, já pronta aí já para ajudar a gente nos estudos. É o tipo de ligação, né, do átomo central, disposição espacial das ligações, aí a gente vai olhar mais ou menos como é que ela vai estar, a geometria das ligações e o ângulo também de cada ligação. Olha que interessante. Então, gravem bem, se for o caso, anotem aí, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? As ligações de carbono com átomos de outros elementos químicos, eles não vão ligar somente com hidrogênio. O número de ligações que o carbono forma nos compostos orgânicos é fixo. São sempre 4 ligações. O nitrogênio, na maior parte das vezes, forma 3 ligações. O oxigênio, né, 2 ligações. E o hidrogênio forma apenas uma ligação, assim como o cloro e outros halogênios. Quais são os halogênios, gente? Eu sei que nessa hora dá um branco, a gente acaba esquecendo no pouquinho que a gente viu, mas eu coloquei aqui embaixo. Quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, tá bom? Então, gravem aí. São informações que a gente vai ver muito quando a gente entrar nas questões, né, dos aletos de alquila. A gente vai, né, ter que olhar um pouquinho lá, né, ter isso em mente quando a gente for observar algumas substâncias presentes aí em alguns fármacos que a gente pretende estudar e trazer de exemplo para vocês, tá bom? Então, nós temos, ó, nessa tabelinha, né, mostra os principais elementos formadores, né, da matéria orgânica e quantas ligações covalentes podem formar. Aquilo que a gente já falou, né, ali atrás, no slide anterior, que fala um pouquinho sobre isso aí, sobre as possibilidades. Gravem também isso aqui, que é importante, aprendam, olhem direitinho. Não esqueçam, gente, que o carbono, ele é tetravalente. Então, o carbono, ele sempre vai precisar fazer 4 ligações. Ele vai precisar fazer essas interações. Por quê? Qual que é o objetivo, pessoal, dessas ligações covalentes? É o quê? É obter a estabilidade. Volto a dizer, eles querem ser iguais aos gases nobres, aqueles gases bonitos que ficam lá, né, do lado da tabela periódica, lá do lado direito, tá bom? Então, prestem bem atenção. Eu vou ter que observar, professor, mas eu estou perdido, eu não sei onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Eu não sei direito aqui a questão da camada de valência, para que serve. Pessoal, é estabilidade. Eles buscam estabilidade. E a ligação covalente, ela vai proporcionar isso aí para esses átomos. Em específico agora, que a gente está estudando, no caso do carbono, ele vai formar cadeias carbônicas. Vai formar compostos orgânicos, tá joia? É importante eu ter sempre isso em mente. E a quantidade de ligações possíveis. Já teve colegas aí que, né, em anos anteriores, que eles tentaram fazer 5, 6 ligações no carbono, mas não pode. Por que não pode? Porque o carbono só tem 4 elétrons na camada de valência. Então, não tem jeito, né? Então, prestem bem atenção, né, para a gente sempre ter isso em mente, tá? Para a gente não confundir aí as informações. Então, o átomo de carbono, gente, ele pode também se ligar a átomos de elementos metálicos. Quando há pelo menos uma ligação direta entre o átomo de carbono e o de metal, tem-se a formação de um composto organometálico, ou seja, orgânico e metálico. Entre os metais que podem se ligar ao átomo de carbono estão os alcalinos e os alcalino-terrosos, como o lítio, o magnésio, né, respectivamente, e metais de transição, como o ferro e a platina. É mais comum, gente, do que a gente imagina, tá? E aqui uns exemplos aqui que a gente tem sobre as cadeias carbônicas. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula, né, que a gente passou um pouquinho. Vou parar por aqui, vou gravar daqui a pouco a segunda parte para vocês, mas para que o vídeo não fique extenso, que vocês tenham, né, um pouquinho, uma facilidade melhor, né, para vocês na hora de gravar, tá bom? Na hora de vocês aprenderem aí, para o vídeo não ficar tão longo. Aí a gente vai começar daqui de onde a gente parou, tá bom? Pessoal, estudo aí, foca, tá joia? Qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Ah, professor, não entendi. Reveja de novo o vídeo. Se mesmo assim não conseguiu, pergunte para nós, né? Durante as nossas aulas online, tenho o maior prazer e disposição para responder para vocês, tá bom?
Foco, pessoal do terceiro ano, não esqueçam, vocês são aí a nata da escola, é hora, né, da gente se empenhar cada vez mais, tá bom? Grande abraço para vocês, espero vê-los muito em breve, tá bom? Deixa eu só descartar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem em me procurar, tá joia? Grande abraço, juízo aí na cabecinha de vocês, vamos nos cuidar, porque a coisa tá ficando cada dia mais complicada aí, aqui fora na nossa cidade, tá bom? Juízo aí, tá? E até mais.